Não é normal uma pessoa ficar rouca. Rouquidão é sintoma. Então, ela não é a doença em si. Ela é um sintoma de alguma coisa. E pode ser muita coisa. Pode ser um nódulo, um pólipo, um cisto. Pode ser só um inchaço. Pode ser um câncer de laringe, né? Pode ser uma paralisia de prega vocal. Pode ser que o cara esteja fumando há muito tempo. Pode ser que o cara esteja fumando há muito tempo e ele não percebe o quanto que gradativamente a voz dele vai ficando cada vez mais inchada e dá uma lesão que se chama edema de Heinck. E é só cirúrgico. Então, tem alguns casos que não dá mais nem para fazer fonoterapia. Você tem que fazer a cirurgia e depois vem na fono. Eu acho que isso... Todo mundo já conviveu com alguém mais de idade que fumava. Lógico, a gente tá... Tinha um professor, cara, que era quase impossível de entender o que ele falava. É uma rouquidão muito específica. Muito específica do... Eu não sei explicar. É um tom específico de voz que você sabe que é cigarro. Que o pessoal fala, voz de fumante. Isso. Fala, nossa, ele tem meio uma voz metálica até assim. É um negócio meio louco. O cara tem um radiador na garganta. Eu mandei um vídeo pro Mondoni que é justamente sobre isso, de forçar a voz e você, tipo, não ficar rouco, né? Que foi, acho que foi esse ano que o momento que eu mais me esgoelei. Tá ligado? Pode tocar aí, Mondoni. Esse foi bom. E da Eve no meio do caminho, ele vai recuando. Jim quer usa o cronômetro, garante tempo, tem aterrorizado. Ainda não. Foi alto já. É agora. Eu até desafino, tá ligado? Nesse momento, assim, tipo, se a Márcia não tivesse feito outro treinamento comigo, no momento que eu termino o Quadra Kill Envy, no segundo depois, eu não lembro quem tava comigo nesse jogo, mas eu faço assim pra pessoa, pra ela segurar, porque eu já comecei nesse segundo a descomprimir a voz. Que são outros exercícios pra você descansar, porque assim, eu ia ficar rouco, pra caralho. Mas aí... Mas você pode falar melhor, tipo, eu fiz uma série de coisas pra eu não ficar rouco. Você já tava pensando ao mesmo tempo. Na hora que eu terminei, que eu fiz o Quadra Kill Wave mitológico. Aí eu fiz assim, a pessoa começou a segurar, eu botei o microfone e comecei. Ele começou a fazer. O que é descomprimir a voz? Explica pra gente. Porque o que acontece? Conforme ele foi aumentando a velocidade, a intensidade... Ou intensidade, viu? Eu desafinei, tá ligado? E a musculatura... Não sei se vocês escutam, mas é uma musculatura que fica ruidosa. Ele não fica rouco, mas ele fica ruidoso. Esse ruidoso é muito músculo trabalhando ao mesmo tempo. A laringe é um tubo. Esse tubo tem que ficar o mais aberto possível e só a prega vocal trabalhando. Quando ele entra nesse processo, vem outras coisas no meio. Então, toda a musculatura ali circunvizinha vai para o meio. Se ele não para, o que acontece? Ela continua com aquele monte de músculo atritando. Só que ele, né, graças a Deus, obrigada, chefe, pela parte que a Deus não. Graças a nós, né? Ele, ao fazer, ele já tá ligado que se ele insistir, vai dar algum problema depois. Então ele para, alguém continua, por isso que é legal, né? No casting sempre tem mais do que um, o outro continua e ele já começa a fazer alguns exercícios para quê? Que a gente chama de exercícios do trato vocal semi-ocluído, que é para você suavizar a emissão. Então ele comprimiu só que ele não pode manter a compressão, porque senão ele insiste no cansaço, vamos imaginar assim. Aí ele descomprime e aí ele continua falando depois. Que é? Qual exercício? No caso, ele fez, acho vários. Que vibrantes, né? Vibrante, eu posso fazer... Ele fez algum exercício vibrante que ele... Assim é bochecha, mas eu comecei a fazer mais de... Massagem em mim mesmo e fui fazendo... coisas assim. Você se tornou quase o gato, né? Não, mas soltar. Mas o legal, acho que era a técnica, eu falei brincando do gato, mas a parte legal é você ter esse pensamento na hora. Isso. Que é um reflexo, querendo ou não, né? Tem que é uma ter, estratégia. Né? Não, então você falou que o cara que não cuida da voz não é um profissional, de fato. Então, se é uma pessoa que não tem esse conhecimento, tá bom. Ele não pensa nisso. Porque o legal, né? Vamos pegar o Shep aqui como exemplo. Ele entra na transmissão e já inclui a voz em todos os momentos. Antes da Márcia, eu machuquei minha voz várias vezes. Um exemplo, só pra... Um lance, que eu não lembro agora, mas eu tava narrando e eu subi demais o tom. Quando eu terminei a jogada, quando terminou o jogo, eu senti sangue na minha garganta. Nossa! Né? Eu tinha... Porque, hoje em dia, todos os caras lá, quando a gente sobe com consciência. Então, se eu mando um penta aqui, a voz não tá aqui, a voz tá aqui embaixo, tá ligado? A voz só tá passando por aqui. Antigamente eu botava tudo aqui. Quando você... Dando um exemplo da Feifa, minha noiva que tá aqui. Ela tava assistindo a Copa do Mundo, né? E ela adora a Coreia, né? Porque ela é dorameira, pá. E aí, no jogo que a Coreia ganhou, antes da gente, antes do Brasil classificar,
ela tava lá, tipo, e ela vai, e não foi um gritar, só não mandou um tipo, vai, cara, ela tipo assim, vai. No outro dia ela não conseguia falar, pô. Tá ligado? Porque ela meteu a voz toda aqui. Então, antes da Márcia, eu machuquei minha garganta várias vezes. Só que machucar atrás de machucá-lo pode formar calo. E aí, quando você forma calo na garganta, meu Aí é irmão, difícil. fudeu.